Bom, estamos aqui com o Wanderson, atacante do Internacional, que vem sendo destaque ao longo dos últimos jogos. Fez gol contra o Guairenha, fez gol também contra o Corinthians e vem se afirmando nessa titularidade com o Mano Menezes, nesse novo Internacional. Eu quero começar te perguntando já, Wanderson, tu não teve a oportunidade de jogar com Alexander Medina, tu não teve a oportunidade de estar em campo podendo contribuir com aquele projeto, mas a gente vê uma mudança de chave muito grande do estilo de jogo do Internacional, mas também do ambiente do Internacional, com a chegada do Mano e com os resultados acontecendo a partir de agora. O que tu observou do ambiente do Inter que mudou com a chegada do Mano para que a gente tenha esse bom momento, com boas atuações individuais e também com o time conseguindo vitórias e resultados importantes? Seja bem-vindo à Band. Obrigado, agradeço aí vocês pela recepção. Eu acho que os dois treinadores, pelo pouco tempo que eu passei com o Medina, tive momentos bons também com ele. Era uma pessoa bastante humilde, que gostava muito de conversar com os jogadores também, mas infelizmente não teve o resultado que ele queria aqui no Inter. Mas era um treinador que se dedicava ao máximo, tanto nos treinos e fora também do futebol, quando estava fora do CT. A gente via que ele fazia o máximo para tentar sempre sacar a vitória, mas infelizmente o resultado não veio. E a partir do momento quando quando o elenco começa a ganhar, naturalmente a moral ela vem. Então isso é muito importante para o elenco, de sempre estar tentando conquistar, sempre tentando ganhar os jogos. Isso eu acho que é o mais importante para dar moral e criar um clima bom dentro do vestiário. Então acho que essa é a diferença. E o Mano Menezes a gente sabe, é um treinador que tem muita experiência, que já passou por vários lugares e tem nos ajudado bastante. Espero que ele nos ajude ainda mais. Sim. Quando tu veio, Wanderson, e tu estava bastante tempo lá na Rússia fazendo sucesso lá, 5 temporadas, é a tua primeira oportunidade jogando aqui no futebol brasileiro. E acredito que quando tu viu o projeto internacional, que tinha o trabalho do Medina ainda tentando se estabelecer, tu vem e aí acontece a troca de técnicos sem que tu estreie. O que passou pela tua cabeça naquele momento? Porque tu veio para um internacional de um projeto que acabou não acontecendo mais. E aí muda o projeto. O que passa na cabeça do jogador que não estreou até aquele momento? Cara, a gente sabe que não é um momento fácil para ninguém, para nenhum dos jogadores, dos trabalhadores também que estão aqui. Quando troca um treinador, troca um staff todo assim, é complicado, porque a gente acaba criando um carinho muito grande, porque tem aquela convivência diária dentro do CT, dentro do clube. Então não é fácil, entendeu? Mas eu acho que todo jogador tem que estar preparado. A gente tem que estar sempre com foco de querer conquistar. Eu acho que a gente vem para cá para querer conquistar títulos e querer dar o melhor para poder vencer. Então o objetivo, na verdade, é o mesmo sempre. É de entrar dentro de campo, dar o máximo e sempre querer vencer. Eu acho que esse é o objetivo que todo jogador tem que ter, independente do que aconteça no clube. O torcedor colorado, o torcedor do futebol brasileiro em si, Wanderson, ele está conhecendo o Wanderson muito agora, porque o Wanderson foi criado na Europa, nasceu na Europa, né? Fez toda a base também no Ajax, no futebol europeu e futebol holandês, e agora tem a primeira oportunidade aqui. Tu sentiu de alguma maneira essa desconfiança, pelo fato do torcedor não conhecer o Wanderson ainda e não conhecer o nível do futebol do Wanderson? De alguma maneira tu sentiu essa desconfiança ao chegar aqui no Inter? Não, nunca. Desde o primeiro dia que eu estreiei como profissional, eu sempre tive essa certeza, a confiança no dom que Deus me deu. E a partir do momento que eu cheguei aqui, eu sei que muitas pessoas não conheciam, recebi muitas críticas também, mas que é normal. Eu acho que o torcedor ele tem todo direito, apesar de no começo ninguém me conhecia, vindo de uma lesão, muito tempo sem jogar, muitos duvidaram, mas eu acho que o mais importante é agora ele estar apoiando não só a mim, mas ao todo o elenco. E é isso aí, eu fico feliz de poder fazer meu trabalho da melhor forma, espero estar melhorando e estar me entregando de verdade dentro de campo sempre, e é isso aí. Nos últimos anos, tu na Europa, acredito que acompanhando também de longe o futebol brasileiro, né? E o nível do futebol brasileiro comparado ao nível do que tu jogava lá na Europa. Na Rússia, e as referências que a gente tem do teu futebol, tu sempre foi o destaque do Krasnodar, um dos jogadores mais importantes da equipe.
Quando tu estava lá fora, tu olhava para o futebol brasileiro e tinha a ideia do nível que tu apresentaria aqui? Qual é a comparação que a gente tem do nível do futebol brasileiro comparado lá fora, para ter uma ideia de tipo, não, o Wanderson tá jogando bem lá, então aqui ele vai sobrar também, tecnicamente ou fisicamente? Eu acho que cada jogador tem suas características, depende muito do campeonato. Alguns dão certo aqui no Brasil e não dão certo na Europa, outros dão certo na Europa e chega no Brasil não dão muito certo. Mas eu acho que no meu caso como eu falei, eu sou um jogador que me dedico bastante, sempre me dediquei bastante pro meu trabalho, sempre tento dar o meu máximo mesmo. E é uma característica que às vezes não é fácil de encontrar no futebol, entendeu? Um jogador veloz que gosta bastante do drible, desse momento em campo de ter sempre esse 1 contra 1. Então eu acho que depende muito do estilo de jogo, depende muito do ambiente também, que é muito importante. Eu acho que isso tudo tem uma influência para o jogador se adaptar rápido, tanto aqui no Brasil como na Europa. Eu acho que isso é fundamental. No dia da tua apresentação, a gente entrevistou o seu Vanberto, pai do Wanderson, que entre outras histórias que ele contou, ele falou muito da tua formação lá no Ajax. Quando ele, Vanberto, jogava no Ajax, tu fazia as categorias de base lá. E ele contou que o pessoal do time profissional do Ajax, aí ele, o Maxwell, lateral esquerdo, o Ibrahimovic, era atacante do Ajax, eles paravam o treino e falavam, não, vamos lá ver o treino da categoria de base para ver o Wanderson jogar. Tu te lembra disso? E eu queria que tu contasse um pouco como que é a formação de um jogador no Ajax, na Holanda. O Ajax é uma das principais metodologias de futebol que são utilizadas no futebol, nascem do Ajax. O futebol total nasce no Ajax e nasce na Holanda. Como é que é ser formado como jogador no Ajax e como isso foi para ti? Cara, para mim na época eu era muito novo ainda, não tenho muitas lembranças assim. Claro que eu lembro de bastante coisa, principalmente dos jogos do meu pai, quando ia jogar Champions League. Era uma coisa que eu e meu irmão, o Vanberto Filho, a gente sempre estava ali na beirada do campo querendo fazer as coisas que meu pai fazia dentro de campo. A gente sempre tentava fazer ali do lado de fora. Mas eu fico feliz. Na época, quando meu pai me falava essas coisas aí, que os jogadores se interessavam muito pelo meu futebol, eu ficava muito feliz, me dava uma confiança a mais, entendeu? Mas na época eu não tinha muita noção assim, ainda era um menino ainda. Mas eu fico feliz de receber elogios de grandes craques, assim como o Ibrahimovic, o Maxwell também, que até hoje é um grande amigo nosso. E a outra Como é que era a base do Ajax? A base do Ajax sempre foi uma das melhores, principalmente na época, quando hoje em dia tem muita estrutura, os times estão investindo muito mais na base, mas na época a do Ajax era uma escolinha que formava jogadores que era um teste de mil garotos, que ficavam só 20. Então, de 1000 garotos faziam o teste ali, eles escolhiam só 20 garotos para formar um grupo. Então, para te ter noção, era uma coisa surreal mesmo, assim, de muitos garotos. E os 20 que ficavam, certamente eram os jogadores que tinham muita qualidade. Então, nesse caso aí, a gente sempre se destacava muitos meninos ali no Ajax, porque era uma formação de base que tinha muito nome, e tem muito nome até hoje em dia, mas que, além de tudo, eles trabalhavam muito com a base. E hoje em dia, graças a Deus, os meninos estão tendo muito mais oportunidade, não só no Ajax, mas em muitos lugares. Onde tu nasceu, Wanderson? Eu nasci em Liège, na Bélgica, parte francesa, que foi o time que revelou meu pai antes de ir para o Ajax, e foi lá que eu nasci. Sim. Como é que é a infância de um brasileiro na Bélgica, na Holanda? A gente falava antes fora do ar que são 6 idiomas que o Wanderson fala. São 6 idiomas. No caso, agora eu estou falando o holandês, o francês, o inglês, espanhol, o português e um pouco de russo, o básico do russo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar praticando direto. O português, claro que eu sempre tive a cultura do Brasil dentro de casa. Meus pais são os dois de São Luís do Maranhão. Meus irmãos também nasceram lá. Então a gente sempre teve essa cultura dentro de casa.
Mas em termos das outras línguas, a gente sempre tem que estar praticando para tentar não esquecer. Como é que é a infância, como é que é a formação de um brasileiro na Europa? O que tu aprendeu lá? Qual é o contato que tu tinha com o Brasil quando tu era pequeno? Porque teu pai jogava na Europa, para quem não sabe, né, Wanderson? Como é que era o teu contato com o Brasil? Como é que era a tua infância de um brasileiro na Europa, na Bélgica, na Holanda? Cara, minha infância foi praticamente... foi mudando bastante de lugares. Na época meu pai ainda jogava futebol, então a gente sempre viajava bastante, na Bélgica, Holanda, Brasil. No Brasil eu sempre vim porque sempre quando meu pai tinha férias também, no meio do ano e final do ano a gente sempre vinha para cá. Então eu sempre tive essa cultura brasileira, não só dentro de casa, mas também de poder conviver um pouco aqui com meus primos, com meus familiares também. Então, isso me ajudou muito. Então, eu sempre tive o interesse de um dia vir jogar no Brasil. Era um sonho meu, mais os meus familiares também, que sempre me perguntavam, meus primos falavam, pô, um dia será que tu vai jogar no Brasil? Eu acho que tu encaixaria bem aqui no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então, eu fico feliz de hoje estar realizando um sonho que não é só meu, mas sim dos meus familiares também. Tem uma pergunta que eu vou te fazer, que é seleção. Tu tem nacionalidade belga, nacionalidade brasileira, mas tu pode ainda jogar pela seleção brasileira caso seja convocado e escolha defender a seleção brasileira. Como tu pode defender a seleção belga se o cara lá da Bélgica te convocar e tu escolher pela seleção belga? O que passa na tua cabeça em relação à seleção? É um desejo que tu tem, que tu pode agora, mais perto, jogando bem no futebol brasileiro, alcançar? O que tu pensa em relação a isso? E se te fizesse uma pergunta, Brasil ou Bélgica, no mesmo dia, qual tu escolheria? Cara, eu ainda não cheguei a pensar nessa... Claro que a gente sonha em um dia jogar, de poder representar uma nação. Eu fico muito feliz de receber isso. Às vezes as pessoas me marcar ali nas redes sociais e tudo mais. Mas eu ainda não cheguei a pensar nesse caso aí de escolher de país, Bélgica ou Brasil. Mas claro que o Brasil tem uma história muito grande, são 5 Copas do Mundo. Então eu fico feliz de estar aqui. E quem sabe no futuro a gente tem essa oportunidade de poder escolher uma das 2 seleções, mas claro que a amarelinha está no sangue, né? Agora, tu veio pro Internacional, mas tu teve propostas de outros clubes aqui do Brasil, né? Tu teve uma proposta do Flamengo, o Flamengo chegou a fazer uma investida por ti. O que te fez escolher o Internacional também em relação a isso? Eu acho que é a transparência. Transparência, como eu falei, o projeto, quando o Inter me apresentou o projeto deles, eu fiquei feliz com a confiança que eles me passaram, quando eu tive a conversa com o Dave, com o treinador também, com o presidente. Eles me passaram essa confiança de que ele estava realmente necessitando alguém ali nas pontas, porque o time do Inter estava precisando muito de um jogador com as características que eu tinha. Então, eles me passaram essa confiança total de falar, não, Wanderson, a gente precisa realmente de ti. E eu vi a sinceridade no olhar deles. Então, naquele momento, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu quero ir para lá. E quando apareceu a proposta do Flamengo, na época, quem ficou resolvendo todos os negócios foi o meu empresário, foi o meu irmão também. Mas com quem eu tive a conversa mesmo foi com o pessoal do Inter. Por isso eu senti a confiança e decidi vir para cá. Onde que o Inter pode chegar nessa temporada, Wanderson? Dá para conquistar algum título? O Sul-Americana, por ser Copa, talvez mais palpável, mas o brasileiro, com o elenco que o Inter tem, dá também? Cara, eu creio que sim. Eu creio que sim, mas o que a gente tem que fazer é trabalhar, jogo após jogo, se dedicar, encarar como uma final, que é o mais importante, estar vencendo todos os jogos. E meu desejo, claro, é de ganhar um troféu aqui. Eu vim para cá para o Inter para fazer história. E a gente tem um elenco, como vocês podem ver, um elenco muito bom, com muitas qualidades. E espero poder vencer sim uma taça aqui no Brasil. Valeu, Wanderson. Boa sorte e amarelinha, né? Melhor que vermelho. Melhor que... O vermelho do Inter, tudo bem. Já veste vermelho, não precisa vermelho da Bélgica, não. Não, a gente vai mais lá para frente, que se Deus quiser, a gente vai ver. Valeu, cara. Abraço. Valeu. Obrigado.